Bom, hoje nós vamos então estudar funções de duas variáveis. Função, né, de duas variáveis é uma relação que a cada par ordenado x e y faz um único correspondente real em f de x e y. Aqui tem um exemplo, ó. Cada par x e y ele corresponde a uma resposta aqui que seria a imagem. Então, o x e o y determinam o domínio e a resposta aqui a imagem. Esse é um exemplinho que eu dou. Então, vamos fazer o seguinte cálculo, para a gente começar. Qual é o valor da função quando é zero e o y também é zero? Ou seja, quando o x é zero, qual o y é zero? É só substituir raiz de zero ao quadrado mais zero ao quadrado. Dentro do x eu ponho zero e dentro do y eu ponho zero. Resposta, raiz de zero, resposta então, zero. Então, quando o x é zero e o y é zero, a resposta vai ser zero. Outro cálculozinho, calcule f quando é menos 1, né? E 2. Vamos botar diferente assim. Quer dizer que onde está escrito x, eu ponho menos 1, que o x e o y é 2. Então, vai ficar raiz de menos 1 quadrado mais 2 quadrado. Quanto é que é menos 1 quadrado? Menos 1 quadrado é o mesmo que menos 1 com menos 1. Menos com menos dá mais 1. Então, raiz de 1 mais 2 ao quadrado, 4. Então, a imagem, né, a resposta de menos 1 e 2 é a raiz de 5. Qual é o domínio de uma função? Para determinar o domínio de uma função, eu vou colocar aqui umas regrinhas, ó. Nós vamos ter um numerador e um denominador. O denominador não pode dar zero, tem que ser diferente de zero. Essa é uma exigência. Se eu tiver raiz com índice par e aqui embaixo, essa coisa que dá aqui embaixo tem que ser maior ou igual a zero. Não pode ser negativo. Se eu tiver o numerador e o denominador raiz com índice par, essa coisa aqui debaixo da raiz tem que ser só maior, não pode ser igual a zero aqui embaixo, tem que ser maior que zero. E, finalmente, logaritmo neperiano de alguma coisa. Essa alguma coisa tem que ser maior que zero. Tá? Só falando logaritmo neperiano, que eu botei aqui do lado, é logaritmo em base e, tá, pessoal? É o que nós vamos trabalhar aqui, ó, logaritmo na base e. Se não for e é um número, né? O e é 2,718 e assim vai. É um número, como o π é um número. Então, o logaritmo na base e pode ser escrito desse jeito. E é esse logaritmo que eu estou me reportando aqui, logaritmo neperiano. Se a base não for e, daí não dá para escrever desse jeito aqui. Eu estou falando de logaritmo neperiano, então a base é e. A condição é que o que está aqui dentro tem que ser maior que zero. Então, essas são as exigências feitas para que nós podemos determinar os limites de um domínio. E é o que nós vamos fazer agora. Domínio de função de duas variáveis. Bom, nessa questãozinha que a gente já viu, nós temos raiz e aqui é 2, então é par. E aí nós temos, né, que par aqui, esse caso aqui tem que ser maior ou igual a zero. Então, essa coisa que está debaixo da raiz tem que ser maior ou igual a zero. Ou seja, isso aqui que é o nosso asterisco, ó, isso aqui, maior ou igual a zero. E realmente é, né? Porque x ao quadrado mais y ao quadrado é maior ou igual a zero. Sim, qualquer valor que eu colocar aqui no lugar do x, mesmo que seja negativo, ele vai ficar positivo porque está ao quadrado. E o y é a mesma coisa. Então, não tem nenhum valor que não atenda essa condição. Porque número ao quadrado é positivo, o outro também é positivo. Positivo mais positivo dá um positivo. É maior que zero. E se for zero, que é o pior caso, zero ao quadrado mais zero ao quadrado vai dar zero mais zero dá zero. Mas é igual a zero também vale. Então, não tem risco nenhum. Então, o domínio, não botar assim,
é todos os reais. Não é todos os reais ao quadrado. Vou botar assim, o domínio é todos os reais ao quadrado. Quer dizer, porque tem reais para o x e reais para o y. Poderia ser escrito xy, qualquer xy que pertence a R2. R2 que é R versus R. Um R para o x e um para o y. Por isso que é R2. Tá? Então, quando nós tínhamos uma variável, quando nós tínhamos y igual a 2x, quer dizer, uma função fx igual a 2x, quando nós tínhamos uma variável apenas, então o domínio era qualquer x que pertence a reais. Aqui é 1, tá? Daí é só reais, porque tinha uma variável independente. A imagem era ditada por uma, agora são duas variáveis. É o x e o y que vão dar o valor de alguma coisa aqui, que é a nossa imagem. Então, por isso tem esse R2 aqui em cima. Tá? Se eu quiser representar graficamente esse domínio, tem x e y aqui, então qualquer combinação que eu fizer com x e y, qualquer ponto que eu pegar aqui, está aprovado como domínio. Então, é toda essa região aqui que eu vou deixar meio tracejado. Ó. O gráfico, né, do domínio seria toda essa região. Toda a região aqui. Qualquer ponto que eu pegar aqui em cima, combinando x e y, faz parte do nosso domínio. Tem vezes que a região vai ser uma limitação aqui, vai ser limitada, mas nesse caso não, é todo o plano aqui. Então, o domínio da função graficamente representado está aqui. Eu também posso estar interessado em fazer o gráfico desse sólido aqui. Agora não é o gráfico do domínio, no plano XY, é o gráfico do sólido mesmo, no espaço. Aqui eu tenho f de x e y, eu chamei de z, que é mais habitual. Este aqui ó, é o nosso eixo Z, está aqui representado, está de em pé aqui. Aqui nós temos o Y. Pessoal, eu estou fazendo vários gráficos assim à mão livre para vocês pegar habilidade. Por favor, faça os gráficos junto comigo, para vocês desenharem, porque isso é importante, tá? Que sólido é este, então? Aqui é menos 1. Aqui é menos 2, aqui é 1 e aqui é 2. E aí eu vou ter que fazer cortes aqui, atribuindo que o valor do x é 0. Eu vou ter um corte aqui, x igual a 0. Olha, se x é 0, este x some e vai ficar z igual a raiz de y quadrado. Olha, se y está quadrado, ele vai ficar sempre positivo. Então, o z é igual a módulo de y. Tá aí. Então, já temos, né, que o z é módulo de y. Então, quer dizer que se o y for 0, o z também vai ser 0. Então, aqui é 0. Se o y for 2, o z também será 2. Então, aqui 2, na altura 2. Aqui está um pontinho. Se for menos 2, como é módulo, é positivo. Se for menos 2, também vai ser o mesmo 2 positivo. Aí pegando, fazendo nosso gráfico, a gente já tem aqui, sai daqui aqui, são retas assim. Vamos fazer uma canetinha azul aqui, são retas. Fazendo aqui e aqui. Então, isso é o corte, né, que eu tenho aqui, né, fazendo x igual a 0. E se eu pegar aqui z igual a 4, coloco em 4 aqui. Melhor pegar 2. Z igual a 2, que seria a altura 2 aqui. Vai dar raiz de x quadrado mais y quadrado. E aí passa para o outro lado, vai ser 2 ao quadrado igual a x quadrado mais y quadrado. X quadrado mais y quadrado igual a 4. Isso aqui é uma circunferência de raio 2. Tem que conhecer essas equaçãozinhas.
Então, esse corte que eu fiz numa altura 2 vai dar uma circunferência aqui assim, ó. Algo assim, tá? Então, vocês já estão vendo o tipo de sólido, né, pessoal? Aí está o sólido que nós obteremos, tá? Mais ou menos assim. Fazendo 2 cortes, eu já tive uma ideia. E a imagem disso aqui agora, a imagem é de 0 até mais infinito. Então, colocando que a imagem começa em 0 e vai até mais infinito. E o domínio é xy pertencente a R2, como a gente já tinha visto. Então tá, esse é um. Vamos ver outras funções e fazer análise de outras funções. Bom, aqui dada a função abaixo, essa aqui, calcule f de 1,0, o domínio da função e a representação gráfica do domínio da função. Então, inicialmente, está pedindo f de 1, 0. É muito fácil, o x é 1 e o y é 0, então vai ficar 3 vezes 1 sobre 0 menos 1. 0 no y, x e y. Então, 3 sobre menos 1, então a resposta é f de 1 e 0. 3 por menos 1 dá menos 3. Uma das respostas já está achada. O domínio, aquela nossa condição, que aqui embaixo não pode dar 0, né? Aqui estamos. O denominador não pode dar 0, tem que ser diferente de 0. E o denominador aqui, se eu colocar aqui, este aqui, o denominador, né? Então, y menos x tem que ser diferente de 0. Y diferente de x. Né? Isso que tem que ser a nossa exigência. Como é que eu vou escrever essa resposta do domínio? Porque depois eu vou querer a representação gráfica ainda. A gente vai dar domínio, então, né? Domínio é formado pelo par x, y, pertencente a R2, eu já falei porque desse 2, porque são duas variáveis, tal que, de maneira que y seja diferente de x. Tem professores que não querem essa resposta, eles querem a representação gráfica, e isso nós vamos fazer então, a representação gráfica disso aqui. Vocês peguem, façam aqui, né, o desenho, que eu estou vendo aqui, o y igual a x. Isso é uma reta, colocando essa reta aqui. Quando é 1 aqui, aqui também é 1. Quando é 0, é 0 aqui. Então, é uma reta aqui, eu vou fazer ela pontilhada. De forma que os únicos valores que estão proibidos de ser assumidos são estes valores que estão sobre essa reta aqui. Então, eu vou fazer pontilhado para dizer que eles não podem ser assumidos. Então, esta reta aqui, y igual a x, está proibida. E qualquer outro valor pode. Então, vou fazer o seguinte, eu vou pintar assim, ó, para dizer que todos esses valores aqui fora da reta estão autorizados, só a reta que não pode. Tá aí. Esses riscos quer dizer que pode assumir, tá? E esses pontinhos quer dizer que está proibido de assumir. Essa reta y igual a x está proibida de participar da função aqui.